Luísa e Vânia Martins. É com vocês. Estimados amigos e amigas, sejam todos bem-vindos, especialmente vocês que estão pela primeira vez. Há 4 anos, eu e Vânia nos encontramos aqui na segunda-feira e muitos de vocês que estão conosco há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como o Wilton, lá do Rio Grande do Sul, e muitos outros. Sejam todos bem-vindos. Cássia, obrigado pela mensagem, belíssima. Eu fiquei assim comovido quando ela falou: os terremotos da vida vão continuar existindo, as tempestades da vida vão continuar existindo, os desafios vão continuar existindo, os cânceres da vida vão continuar existindo. Bom, então alguém vai perguntar: então, do que adianta nós termos fé em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo? Então, o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Espírito Santo, nunca prometeram que nós teríamos uma vida isenta de provações, de adversidades, de tentações. Na verdade, a nossa vida é um contínuo altos e baixos. Quando tem uma pessoa enferma na UTI, a gente fica acompanhando as batidas do coração, a gente fica acompanhando todo aquele batimento. E o que que acontece? Fica lá indicando alto e baixo. E quando aquela linha está reta, o que que significa? Morte. A morte. Então, se vocês estão buscando uma vida sem problemas, sem desafios, se estão buscando sem tempestades, sem qualquer tipo de contratempo, na verdade, vocês vão ter essa vida depois da morte. Enquanto nós estivermos aqui, ela vai ser um eterno altos e baixos. E o Salvador sabia disso. Tanto é que uma das passagens mais repetidas que nós vemos lá no Novo Testamento se encontra em Mateus. Eu peço aí para nossos assistentes escrever na tela. Capítulo 11, versículo 28 até o 30. E o que que diz lá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o Salvador sabia, desde a sua passagem aqui na Terra, que em alguns momentos nós estaríamos cansados, que em alguns momentos nós estaríamos oprimidos. E o que que ele fala? Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Não é que vão ser tiradas as montanhas de problemas, de dívidas, de doenças, de relacionamento, de desafios, mas o Senhor vai nos aliviar. E daí o que que ele fala no versículo 29? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o meu testemunho, a minha palavra, a minha mensagem para todos os amigos e amigas nessa noite é que nós temos como a natureza dessa vida terrena os desafios, os contratempos, os reveses, as surpresas, as coisas inesperadas acontecem. Mas, se nós entregarmos, de certa forma, como a Cássia falou, nas mãos do Salvador e temos a confiança que Ele vai fazer esses fardos ficarem mais leves, daí nós vamos poder dormir melhor, acordar melhor e levar uma vida melhor. Eu digo essas palavras em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Uma alegria, uma satisfação estar com vocês hoje. A semana passada eu ouvi a história de John Newton, um inglês. E daí eu vi rapidamente, mas já só um pouquinho que eu vi já fiquei impressionada. E ontem, no domingo, eu tive a chance de ouvir novamente essa história contada. Então, eu vou me parar aqui para a gente contar e analisar juntos essa história, porque é uma história muito Sim. significativa. Esse jovem, John Newton, ele nasceu em 24 de julho de 1700
1725, ó, bastante tempo atrás, em Londres, na Inglaterra. Seu pai era o capitão de um navio e a sua mãe era uma mulher muito cristã, com bons princípios religiosos. No entanto, a sua mãe faleceu quando ele tinha 7 anos de idade. E, quando ele tinha 11 anos, ele começou a trabalhar com seu pai no navio. O pai dele era capitão de um navio. Começou a viajar com o seu pai. E, aos 11... depois, mais tarde, ele resolveu ingressar na Marinha Britânica, na Marinha Real Britânica. Só que ele não se adaptou muito às ordens lá do ritmo da Marinha Britânica e acabou sendo capturado, acabou sendo açoitado, rebaixado de posto, e ele acabou desistindo da Marinha Britânica. E daí ele já era um jovem, né, adulto, e ele foi e tornou-se o capitão de um navio. Só que o capitão de um navio negreiro. Eu acho que todo mundo aqui que passou pela escola deve lembrar daquelas, quando a gente aprendeu sobre a libertação dos escravos, a gente aprendeu sobre os navios negreiros que traziam os escravos da África para o Brasil, etc. E ele começou a trabalhar num navio assim. E nós aprendemos na escola que era terrível as condições que esses negros, né, mulheres, crianças, viajavam em péssimas condições no porão dos navios, com péssimo alimento, doença, morriam no meio do caminho. Era uma tristeza o que eles passavam ali. E esse rapaz, totalmente envolvido nessa atividade de transportar esses jovens para as Américas. Daí aconteceu um episódio no ano de 1748, quando ele tinha 23 anos. Ele viajava de volta para a Inglaterra, quando ele estava próximo da Irlanda, da costa da Irlanda, houve uma grande tempestade. E a tempestade foi tão devastadora que ele tinha certeza que o seu navio ia ser destruído ali naquela tempestade e eles iam morrer ali. E daí eu acho que ele lembrou, né? Que ele, quando a mãe dele era... Até os 7 anos ele teve com a mãe e a mãe deve ter ensinado sobre oração. Porque nesse momento ele clamou a Deus por misericórdia. Acho que ele fez uma oração assim de todo o coração, pedindo para Deus, dizendo que se ele fosse poupado, que ele ia mudar de vida, que ele ia mudar a vida dele. Ele ia passar por uma conversão. Mas o Deus ouviu aquela oração de uma maneira miraculosa. Eles conseguiram vencer aquela tempestade e então ele foi salvo, né? Não aconteceu nada com ele. Ele ainda continuou mais algum tempo nesse trabalho, mas aquilo ficou muito marcado na vida dele. Ele viu que foi Deus que fez essa mudança, que o salvou. Então, ele escreveu assim: o Senhor teve misericórdia de mim. Foi o dia 10 de março de 1748, o dia em que a graça me alcançou. Então, ele sentiu a graça de Deus sobre ele. Então, o que ele fez? Ainda continuou um tempo ali, mas daí ele resolveu sair, estudar teologia, se tornar ministro anglicano. E em 1764, ele se tornou um paróquio lá na Inglaterra. Ele governava uma paróquia da igreja. E foi muito, muito querido por todos ali.
E ele, que em 1772, escreveu o hino famoso chamado Amazing Grace, que está traduzido Sublime Graça, que a letra expressa sua própria experiência de transformação com a famosa frase: quão doce é o som que salvou um miserável como eu. Então, esse rapaz, ele viu, depois que ele aprendeu o Evangelho, ele foi estudar, né, as Escrituras, ele aprendeu sobre Deus, aprendeu sobre Jesus Cristo, ele transformou a sua vida. E ele viu que ele tinha que reparar aquilo que ele tinha feito com os escravos. Então, estava começando um movimento na Inglaterra da abolição da escravatura. Como? Da libertação dos escravos. E ele escreveu a sua história, escreveu os horrores que era estar num navio negreiro, né? Um navio que transportava os escravos, e pediu, ele dizia assim, ó, quero ver se eu acho. Será sempre um tema de humilhação profunda e contínua para mim que eu tenha sido, de algum modo, um instrumento ativo em um comércio tão cruel. Ele escreveu a história e ainda se colocou, dizendo quão arrependido ele estava de ter envolvido a sua vida num tráfico tão horrível. E por causa disso, ele influenciou ele ajudou, né? Que no, como que é o nome da pessoa aqui? William Wilberforce, um parlamentar que estava tentando a abolição da escravatura, ele conseguiu isso. E isso veio bater até aqui no Brasil, gente, porque os ingleses daí colocaram uma lei que se eles pegassem um navio com escravos, eles tomariam aquele navio. E acabou que, por causa disso, houve uma lei aqui, foi uma lei que antecedeu a lei da libertação da escravatura pela Lei Áurea. Então, depois, mais uns anos para frente, houve a libertação dos escravos. Ele se redimiu através da graça de Jesus Cristo, através da... Primeiro, ele reconheceu a mão de Deus na vida dele. Quando ele fez aquela oração, quando ele pediu por socorro, Deus o protegeu e ele reconheceu que Deus estava com ele. Então, a partir dali, ele começou a ver que ele precisava mudar. Daí ele escolheu essa profissão, que era uma profissão na época, né? De ser um líder religioso, foi estudar a palavra de Deus para se tornar esse líder. E depois ele usou a sua influência para a libertação dos escravos. E a sua história, eles colocaram em folhetos, distribuiu-se por toda a população, todo mundo leu, e aquilo ajudou muito para que houvesse a liberdade da escravidão, a libertação dos escravos. Mas ele também ficou tão achegado a Deus, ele se aproximou tanto de Deus, que ele teve a influência do Espírito, porque eu acredito que foi pela influência do Espírito, quando ele fez essa letra. Eu vou ver aqui se eu consigo aqui, que diz assim: sublime graça me salvou, que doce som ouvi, da escuridão me resgatou e sua luz eu vi. Jesus o bem me prometeu e nele posso crer. Será meu braço e escudo meu enquanto eu viver. Por tempestade e escuridão eu tive que passar. Sua graça guia minha mão ao meu eterno lar. Então, ele fez essa letra, né? Essa música, que é muito famosa, linda. Por quê? Porque ele sentia o poder de Cristo transformando.
Ele viu que ele fez coisas muito erradas. Porque, claro, naqueles navios, com aqueles pessoas lá, eles eram revoltados, porque eles não queriam estar ali, né? Estavam forçados, vindo para lá. Então, devia dar muita confusão, e ele deve ter praticado muitos erros ali. Mas ele se arrependeu. E, como nós aprendemos lá em Isaías 1:18, diz assim: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, aqui Isaías está nos ensinando que, por pior que sejam os nossos pecados, Deus, através de Jesus Cristo, através da expiação de Cristo, quando ele pagou pelos nossos pecados, nós podemos nos transformar. Aquilo que era vermelho se tornou branco como a lã. Então, existe essa possibilidade de nós nos libertarmos dos nossos pecados ao transformarmos a nossa vida. Porque esse foi o verdadeiro arrependimento desse rapaz. Porque ele realmente mudou. Arrependimento quer dizer mudar de vida. Ele acabou saindo de ser capitão daqueles navios negreiros, ele acabou achando um outro lado, ele acabou se aproximando de Deus, servindo o próximo como ministro lá religioso, ele acabou vivendo os mandamentos de Jesus Cristo. E isso que causou a transformação. Não foi algo que foi de um dia para a noite. Foi um processo. Ele primeiro teve que se largar, ele foi resgatado por Deus naquele dia da tempestade, lá no navio foi resgatado, mas ele acreditou na oração que ele fez. Ele acreditou na mão poderosa de Deus de transformar. Mas ele também se transformou. Então, para nós termos o resgate dos nossos pecados através da expiação de Cristo, nós precisamos nos arrepender e nos transformar, mudar de vida. Arrependimento é mudança. Ele mudou e ele tentou reparar o seu erro. Ele lembrou de tudo que ele fez e ele tentou reparar para que não acontecesse mais. Então, que não houvesse mais esses navios atravessando o oceano com pessoas dentro sofrendo daquela maneira, até sendo vendidas como escravos. Ele foi um influenciador que mudou o rumo da história de um povo. Então, nós podemos ver nesse exemplo de John que nós podemos também nos transformar. Nós podemos mudar a nossa vida. E podemos ter os nossos pecados perdoados. Aqui, se baseando no hino que ele escreveu esse hino com tão dentro do seu coração, aquelas palavras saíram aquilo que ele acreditava de verdade. E aqui, nós temos em Coríntios, né, Paulo falando, ele fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, porque para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, são palavras do apóstolo Paulo, que estava reconhecendo que todos nós aqui temos fraquezas, temos, como ele disse aqui, injúrias, necessidades, perseguições, mas que tudo isso pode ser vencido
através de Jesus Cristo. E daí ele termina. Porque quando estou fraco, então sou forte. Eu só sou fraco quando eu estou em Cristo. Se eu não tenho Cristo, eu sou fraco, fraco. Agora, quando eu tenho Cristo na minha vida, aquela minha fraqueza pode se tornar em fortaleza. No livro de Mórmon, tem uma escritura nos últimos versículos do livro. Lá no último capítulo, nos últimos versículos, lá no 32 e 33, na última folha, diz assim: sim, vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e negai-vos a toda iniquidade. E se vos negardes a toda iniquidade, e amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então tua graça vos será suficiente. E por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. E se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo, não podereis de modo algum negar o poder de Deus. E novamente, se pela graça de Deus fordes perfeitos em Cristo e não negardes o seu poder, então sereis santificados em Cristo, pela graça de Deus, por meio do derramamento do sangue de Cristo, que está no convênio do Pai para a remissão de vossos pecados, a fim de que vos torneis santos sem mácula. Então, aqui está nos ensinando que com Cristo nós podemos ter esse aperfeiçoamento. Só foi possível para... Deixa eu achar aqui. Eu esqueço o nome dele. Para John Newton. Só foi possível para John Newton ter essa transformação na vida dele, porque se ele se apegou a Cristo. Ele aprendeu a respeito de Cristo, enquanto ele estava estudando para ser um ministro religioso. Ele estudou a palavra e ele se transformou através da palavra. Então, a palavra de Deus tem esse poder, o poder de nos transformar, o poder de nos mudar a rota da nossa vida, de nos mostrar um novo caminho, uma nova esperança. E a vida dele foi muito mais feliz. Aqui, eles falaram aqui, ó. Ele fala, o Senhor teve misericórdia de mim. Ele reconheceu o seu erro de ter agido errado. Ele reconheceu que através de Cristo salvou um miserável como eu. E ainda aqui fala assim, onde que tá? Então, nós podemos, não achei aqui, mas ele fala a transformação que ocorreu na vida dele através dele ter se apegado a Cristo. Então, não tem outro caminho para nós escolhermos. Se você escolher outro caminho, com certeza não é o caminho que vai te levar a Deus. O caminho que te leva a Deus é o caminho da conversão ao Senhor, é o caminho do estudo, da oração, de se aproximar de Deus, é o caminho de servir ao próximo e reparar os erros cometidos. Então, a vida de John Newton mostra que é possível mudar mesmo depois de graves erros. Nós podemos mudar, nós podemos ficar limpos de qualquer pecado cometido, qualquer erro que aconteceu na nossa vida, que está gravado na nossa mente, que está impedindo o nosso progresso, que está nos segurando, que nós não estamos caminhando. Às vezes nós estamos parados na nossa vida por causa de algo que aconteceu, algo que fizemos, escolhas erradas, decisões erradas que tomamos, e nós ficamos presos. Mas o poder da graça é um hino que ele mostra que a redenção e o perdão que Deus deu para ele. Ele é a pura essência do que está aqui
no em Isaías 1:18, que diz: ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ele é um exemplo disso. E ele usou a sua vida, para lutar por algo bom pelo seu próximo, que foi ir contra a escravidão e as injustiças que aconteciam com aquele povo. E ele acabou inspirando também, ele, além de um grande abolicionista, ele inspirou outros líderes cristãos e sociais. Ele foi uma inspiração de vida para outras pessoas. Então, quando nós temos Cristo conosco, nós nos transformamos, nós mudamos o rumo da nossa vida e podemos ser uma influência positiva no mundo hoje. Nós podemos ser uma influência para o bem. Nós estamos vivendo num mundo cheio de coisas ruins. Então, nós vemos crianças, jovens cometendo coisas terríveis, adultos. Nós estamos vendo um mundo muito difícil. Se nós ficarmos lendo jornais nas redes sociais, nós ficamos assustados. Às vezes a gente olha aquilo e diz, não é possível que está acontecendo isso. E a gente lê coisas no nosso país, mas acontecendo no mundo. Mas pela ausência de Cristo na vida das pessoas. As pessoas estão distantes da palavra de Deus, estão distantes do estudo das Escrituras. Eu sempre lembro, gosto de contar, já contei várias vezes aqui, os antigos já ouviram, vou contar mais uma vez, que ainda tem uns minutinhos, que quando eu era jovem, tinha uma Bíblia na minha casa, que era do meu pai, da minha mãe. Meu pai, ele chamava os filhos e lia as Escrituras para nós. E a minha mãe também contava as parábolas de Cristo, os milagres de Cristo. Ela sempre estava nos ensinando. E isso teve uma influência muito grande na minha fé. Mas, quando eu tinha 12 ou 13 anos, não me lembro exatamente, na escola, eles deram um Novo Testamento para cada aluno. Foi uma distribuição de Novo Testamento em todo o colégio, coisa que não acontece mais. Pelo contrário, hoje é mais fácil encontrar na escola queimando a Bíblia. Mas não, naquele ano eu recebi aquele Novo Testamento. E foi tão bacana que eu senti, nossa, é meu. Eu não tinha um, nós tínhamos uma Bíblia, Velho e Novo Testamento, para a família toda. E era uma família grande, mas ali eu tinha um meu que eu podia estudar a hora que eu quisesse. Então eu comecei a minha própria leitura do Novo Testamento, conheci mais sobre Jesus Cristo. Foi muito bacana porque eu já tinha ouvido pelos meus pais aquelas histórias. Então ler ali não foi difícil de entender e foi uma experiência muito boa. Então isso está faltando na juventude hoje. A palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar a palavra, compreender. E hoje, o chat GPT, nós podemos conseguir entender algumas escrituras difíceis do Velho Testamento. Por exemplo, essa de Isaías que eu li hoje é fácil, mas tem escrituras de Isaías que são muito difíceis. Mas se você colocar o versículo lá, ele vai te dar uma interpretação muito boa. Pelo menos. Ele até perguntou o que significa iniquidades, que tem tanto na Bíblia. A palavra iniquidade, a palavra quer dizer pessoas que estão quebrando os mandamentos e as leis de Deus. Então, Deus ensina que é para a pessoa ser casta. Tanto os jovens manterem-se castos, quanto os homens e mulheres casados manterem fidelidade dentro do casamento. Mas as pessoas quebram isso. Então, todas as vezes que as pessoas quebram os mandamentos, elas estão em iniquidade. Elas estão longe da palavra de Deus, estão longe dos mandamentos do Senhor. Então, o que acontece agora? Nós precisamos rever a nossa vida, analisar. Existe alguma coisa que está me segurando,
que algum pecado que está me impedindo de progredir, assim como John Newton, que ele progrediu tanto a ponto de poder escrever um hino ao Senhor, a ponto de entender a grandiosidade de Cristo. Ele, quando escreveu aquele hino, ele mostrou que ele entendia da grandiosidade do que Cristo fez por nós, quando ele morreu, quando ele suou sangue por todos os poros e quando ele morreu na cruz. Ele realmente pagou pelos nossos pecados. Mas às vezes as pessoas não entendem isso e nem entendem que é importante e ficam carregando aquele peso nas suas costas a vida toda. Então, eu realmente fiquei muito impressionada com esse exemplo desse rapaz, porque ele influenciou a vida de tantas pessoas, tirando-as de um submundo, dando a elas a chance de viver um mundo melhor. Então, quão alegre deve ter ficado o Pai Celestial com a atitude dele, que não só se transformou a si mesmo, mas procurou reparar os erros que ele cometeu. Então, isso faz parte do arrependimento. O arrependimento é reconhecer o erro, é pedir perdão a Deus pelo erro. Se tiver outras pessoas envolvidas, pedir perdão para essas pessoas e, no possível, se possível, nem todos os pecados podem ser reparados, mas, se possível, reparar. Ele não reparou individualmente com cada pessoa que ele deve ter maltratado naqueles navios. Ele não pôde fazer isso, mas ele fez algo para aquele povo. Então, ele tentou realmente reparar. Então, nós precisamos pensar, refletir sobre o nosso comportamento, se nós estamos agradando a Deus, que mensagem nós estamos mandando para Deus. Será que estamos agradando o Senhor? Será que estamos fazendo com que aquela expiação tenha efeito na nossa vida? Ela só tem efeito quando nós permitirmos que ela mude o rumo da nossa história. E é essa a mensagem que eu gostaria de dizer, que eu sei que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Ele nos salvou dos pecados, mas nós precisamos usar a sua expiação para que ela tenha efeito na nossa vida. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.